Boas-vindas a você que acompanha essa programação online da IPI de Dourados. Seja bem-vindo. Essa programação chamada Papo de Família, o nosso tema hoje é Vida 2. Contamos aqui com a participação da minha gatinha, do casal Jordache e Fábio. A Jordache é licenciado da nossa igreja, a Fábio, sua esposa, é do lar, e eles cuidam da rede Jovens Casais da nossa igreja. E também contamos com o nosso convidado especial, Carlos Catito, que é casado com a Dagmar há 38 anos. Eles possuem 2 filhos, a Sabine, 36 anos, e o Lucas, 35. Um genro, uma nora e 3 netos. Ele é psicólogo, terapeuta familiar, coordenador, professor de curso de pós-graduação, mestre em psicologia da infância e da adolescência e doutor em linguística aplicada. Também escritor de livros e articulista da revista Ultimato. Coordenador do EIRENE do Brasil. O que é o EIRENE? EIRENE é a Associação Brasileira de Assessoramento e Pastoral Familiar. Cuida, assim, essa entidade das famílias do nosso país. Queremos aqui ouvir do Catito, com a sua experiência em apoio à família, como manter um relacionamento saudável a 2 e em família nesses tempos de pandemia e também de isolamento social. Catito, conta para nós, por favor, um pouco sobre a sua vida e sobre a sua família e como é toda essa sua dinâmica no seu trabalho. Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Igreja Presbiteriana Independente de Dourados. Para mim é uma honra poder participar nesse momento aqui com a igreja, compartilhar com os irmãos algumas ideias, trocar algumas impressões a respeito do tema da família, que é um tema que me apaixona há muito tempo. Eu, desde o início da minha formação acadêmica, sempre fui um apaixonado pelo tema da família. Eu procurei fazer a minha especialização dentro dessa área, trabalho nessa área também nesse mesmo período, 38 anos, trabalhando com casais, com famílias a nível clínico no consultório e a nível ministerial através da EIRENE do Brasil, que é essa organização, como já foi falado, que trabalha em prol da família, né? E moro aqui em Curitiba, um pouquinho mais frio do que aí, vocês podem ver que eu estou um pouquinho mais agasalhado aqui. Está uma noite bem agradável, nos nossos 9 para 10 graus aqui, está bem tranquilo, hoje não está muito frio não, né? O pessoal aí talvez seja mais frio aí em Dourados, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Catito em julho do ano passado, quando nós estávamos fazendo eu fui fazer um curso de aconselhamento pastoral familiar pela EIRENE lá no SEM, em Viçosa. E foi muito agradável, porque o Catito é uma pessoa muito simples, dinâmica, fácil de a gente lidar com ele. A Dagmar também é uma mulher muito alegre, né, de uma simplicidade muito grande, os dois. Catito, você trabalhou muito conosco naquela oportunidade sobre a ideia de um amor relacional. Você poderia explicar um pouco para nós de como se desenvolve esse amor relacional no dia a dia? Olha, hoje a nossa sociedade, ela dá uma ênfase demasiado e equivocada na ideia do indivíduo, passando do indivíduo para o que eu chamaria o individualismo, que é uma distorção grande disso, né? E a maior parte dos casais, infelizmente, hoje eles buscam um relacionamento e eles estão muito mais preocupados com o que eles vão conseguir absorver, o que vai ter de vantagens para ele, tanto que muita gente diz, olha, se eu não tiver mais vantagens, não vale a pena continuar dentro de um relacionamento. E esse relacionamento muito autocentrado, ele facilmente chega a um nível de esgotamento e frustração. É preciso que o relacionamento conjugal e o relacionamento familiar, por conseguinte, se desenvolva com a ideia do nosso.
de algo que nós vamos construir juntos, né? Não é o meu e o teu. Mas, infelizmente, a gente vê desde os jovens, hoje os jovens estão enfaticamente buscando só a satisfação pessoal, e se revela isso muito no ficar, né? E que é o ficar? Ficar é eu chamo esse test drive de saliva, né, que os jovens fazem, eles vão de boca em boca vendo o que aquilo gera de sensação em mim. Pouco importa o outro. Então, o outro passa a ser um objeto. E eu chamo isso de uma relação utilitarista, objetal, né? E isso, para mim, é a essência do anti-evangelho. Por quê? Porque o evangelho nos chama a amar ao próximo como a nós mesmos. A relação objetal, utilitarista, usa o próximo, né, só em proveito próprio e não ama o próximo. Então, o amor relacional é aquele que vê no outro sujeito, criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, uma vez que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus e vejo o outro criado à imagem e semelhança de Deus, o outro merece todo o meu respeito, toda a minha consideração. Por quê? Porque é uma obra divina. Não é só uma obra divina. Há algo de Deus no outro, há o sopro divino no outro. Quando surge a nova vida, Deus sopra no seu espírito. O ruar de Deus que nos dá a vida, está no outro. Então, tem algo de Deus no outro, né? Como diz o salmista. Então, é muito importante que a gente tenha todo esse cuidado, essa reverência, eu diria, com o outro, e aí o outro se tornando não coisa, se tornando pessoa digna do meu amor, digna do meu afeto. E aí nós desenvolvemos, sim, um amor relacional. Catito, dentro da sua fala a gente percebe que por o amor relacional ele se desenvolver, a gente precisa ter uma comunicação clara e aberta. E a gente tem vivido agora um tempo diferente. Dentro desse tempo de pandemia, a comunicação ela tem sofrido uma série de pressões interna e externa. Uhum. Catito, um casal da nossa igreja, Verônica e Wagner, tem uma pergunta para fazer para você. Boa noite, gente. Olá, queridos. Olá, amada igreja, equipe Eterna Aliança. É um prazer estar falando com vocês, com muitas saudades, vontade de abraçar a todos. Queremos aproveitar o pastor Catito e deixar o seguinte questionamento. Quais são as suas dicas para a manutenção de uma comunicação saudável nesses dias de hoje? Bom, a comunicação, para mim, é um elemento essencial na conexão das pessoas, né? Nós conhecemos o outro através da comunicação, daquilo que ele nos expressa. Mas o grande problema, um dos grandes problemas, não o grande problema, mas um grande problema da nossa época é o imediatismo. Nós queremos as coisas com muita velocidade, né? Tá aí a internet. Eu sou do século passado, do milênio passado, e quando surgiu a internet, a gente ligava e ficava escutando aquele barulho até ela conectar aquela internet de escada, e era uma alegria quando a gente conseguia conectar, e às vezes ele conseguia conectar por 3 minutos e caía. Hoje, se a internet demora mais do que 5 segundos, nossa, essa internet é lenta demais. A gente quer as coisas a toque de caixa, né? Aquelas refeições de micro-ondas. Você bota ali, aperta pronto, está tudo pronto. Isso nos gera ansiedade. Para haver uma boa comunicação, é preciso relaxar.
E o grande problema é exatamente esse, as pessoas não relaxam. Elas querem ouvir rápido, né? E aí elas não ouvem até o fim. Quantos casais se atropelam, um está falando e o outro já entra cortando, interpretando o que foi falado, mas não ouviu até o fim. Ouviu só uma parte. Quando você ouve só uma parte, você só responde àquela parte, você não vai responder pelo todo. Então, o primeiro passo para uma comunicação funcional é aprender a ouvir o outro até o fim. Eu falo isso muito para os casais que me buscam para aconselhamento, para terapia. Eu já ouvi até de casais dizendo: mas Catito, se eu deixar minha mulher falar até o fim, ela vai ficar uma semana falando sem parar. Eu disse: bom, se ela precisa falar uma semana sem parar, porque faz muito tempo que você não escuta ela, né? É começar por aí. É preciso relaxar. Relaxar e ouvir o outro. Eu digo que é muito importante que a gente aprenda a conversar enxergando a alma do outro. E uma conversa funcional é aquela que olha a alma. Como que a gente olha a alma? Através da janela. E quais são as janelas da alma? Jesus já falou no Sermão da Montanha, os olhos são as janelas da alma. Então, é preciso a gente conversar de alma, olhando, perto, aproximar o olhar. É muito interessante quando os casais estão se conhecendo, estão namorando, eles gostam de se olhar pertinho, né? Ficam olhando a um palmo de distância, porque a gente quer conhecer o outro, quer conhecer a alma do outro. Depois vai passando o tempo, os olhares vão se distanciando e a conversação fica longe, né? Às vezes um está lá no quarto, o outro está na sala e fulano, você viu aquilo? Não! E não se entende, não se entende. Ou às vezes, para se entender, começam a levantar a voz, gritar com o outro. Há um provérbio árabe que diz que o volume da voz precisa aumentar quando os corações estão distantes. E isso causa toda uma disfuncionalidade na comunicação do casal, causa uma disfuncionalidade na comunicação com os filhos. É preciso aprender a conversar de alma para alma. Então, é muito importante que os casais retomem. Eu digo, pelo menos uma vez por semana, por 15 minutos, conversem com um palmo de distância entre os olhos. Como é que dá um palmo? Passa os braços em volta do corpo do outro, da cintura do outro, e fica conversando, olhando assim pertinho, olho no olho. Mas isso é difícil. É difícil porque quando era namorado não era difícil, não. Parece que alguma coisa mudou. Então, é preciso reavaliar esse padrão de comunicação para que haja funcionalidade dentro das famílias. Então, uma comunicação, ela é essencial, importantíssima, porque todas as coisas se resolvem com uma boa comunicação. Problema de grana se resolve com uma boa comunicação, problema de intimidade se resolve com uma boa comunicação, problema de educação dos filhos se resolve com uma boa comunicação, até os problemas com a sogra se resolvem com uma boa comunicação. Pensando nisso, Catito, que você nos falou, às vezes em aconselhamento, os casais chegam bem estremecidos. Você coloca os dois um de frente para o outro e você deve experimentar isso muito. Você põe uma música e pede, olha nos olhos, fundo dos olhos. É muito interessante a reação. Depois você pergunta, o que você viu? Poxa, quanto tempo eu não fazia isso? Então essa necessidade, né, de olhar no olho mesmo, de olhar nos fundos dos olhos, de olhar a alma do outro, de ficar pertinho, ficar juntinho. Isso é muito importante. Vamos passar um filme agora para você que está nos assistindo. Ele traz uma situação amarga, mas junto ele traz um remédio. Se for o que você está passando, exercite o remédio. Vamos assistir a esse filme. É um videozinho bem curtinho, muito interessante para o momento em que estamos vivendo.
se está só, mesmo que ao redor não haja mais ninguém, não se veja além. Anjos sempre vão, anjos sempre estão com você aonde estiver. Nunca se está só, mesmo que ao redor não haja mais ninguém, não se veja além. Anjos sempre vão, anjos sempre estão com você aonde estiver. Anjos pegam pela mão, fecham boca de leão. Anjos sentam na sua mesa, dormem em sua casa. Nunca se está só, mesmo que ao redor não haja mais ninguém, não se veja além. Anjos sempre vão, anjos sempre estão com você aonde estiver. Anjos trazem boas novas e em sonhos vêm falar. Tantas vezes sem sabermos, de mil perigos vem livrar. Anjos louvam junto a nós, se é puro coração. Uma voz se faz em muitas, quando é sincera a canção. Nunca se está só, mesmo que ao redor não haja mais ninguém, não se veja além. Anjos sempre vão, anjos sempre estão com você aonde estiver. Nunca se está só, mesmo que ao redor não haja mais ninguém, não se veja além. Anjos sempre vão, anjos sempre estão com você aonde estiver. Com você aonde estiver. Catito, você, ainda falando sobre comunicação, você disse algo assim muito valioso. Você falou que nós devemos escutar o outro até o final. Que simples, mas tão pouco praticado. A gente queria muito agradecer se compartilhar essa dica preciosa sua. E eu queria falar sobre outro assunto também, sobre a mudança de rotina. Nossas rotinas mudaram nesse tempo de home office. Todo mundo está dentro de casa, os casais estão dentro de casa, as crianças, aulas online, está todo mundo junto. E como que a gente pode fazer para que essas mudanças não atrapalhem os relacionamentos? A pandemia trouxe uma série de questões novas que vamos ter que aprender a lidar, a manejar de uma forma diferente. Eu diria de que uma delas é exatamente que a pandemia nos faz ficar em casa. Estamos agora fechados. Antes, nós podíamos sair, voltar, visitar amigos, ir para a igreja, ir para o trabalho. Agora estamos confinados. E estamos confinados com uma tensão, hein? Porque lá fora tem algo desconhecido, hein? Uma pandemia. Uma pandemia que nos gera ansiedade porque tem muita gente morrendo, não se sabe, a ciência não consegue explicar, tem informações confusas, contraditórias até, o que causa, o que não causa, quem que é grupo de risco, quem não é grupo de risco, enfim, tudo isso muda, inclusive, a nossa própria percepção do tempo,
O tempo passa diferente agora, porque é um tempo marcado não pelo cronos, não pelo relógio, mas um tempo marcado pela expectativa. Quando vai terminar? Quando a gente vai poder estar livre de novo para ir, vir, passear? Quando essas coisas vão todas se resolver? Essa expectativa marca muito o nosso tempo de hoje. E claro que essa ansiedade se transmite também nas relações intrafamiliares. As pessoas ficam mais angustiadas, elas ficam mais tensas e mais tempo juntas, naturalmente, mais tempo juntas. E claro que isso vai potencializar algumas coisas. Se o relacionamento já vinha de algum tipo de desgaste, quando a ansiedade desse contexto todo aumenta, também provavelmente o nível de atritos irá aumentar. Se a relação está boa, o consolo, o apoio mútuo também vai ser algo que vai se revelar mais efetivamente na família. E aí, eu diria, é um excelente tempo onde as pessoas podem fazer toda uma revisão de vida, de sentido de vida, do que nós planejamos, e repensar aquilo que Tiago diz na sua epístola, lá do capítulo 4, né? A gente faz planos para ir e vir, e hoje eu vou comprar aquela cidade, vou fazer aquele negócio e tal. Lembre de Tiago que a vida de vocês é como a névoa, e que vocês devem pensar, se o Senhor o quiser, faremos isso ou aquilo. Vamos repensar isso, né? E repensar também a nossa estrutura enquanto casal, enquanto família, né? O que tem valido a pena, né? Aí a pandemia nos confronta diretamente com as nossas limitações, com a nossa finitude. E a gente se pergunta, o que eu fiz agora, se eu pegar um vírus e for letal para mim, vale a pena? Valeu a pena ter vivido até aqui? Ou eu fico apavorado, não, eu não posso morrer agora, não. Enquanto cristãos, temos que lembrar, e Paulo diz em Romanos 8, de que nada, nem morte, nem vida, e eu acrescentaria, nem vírus, nem pandemia, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Logo, o sentido da nossa vida enquanto casal está onde? Em desenvolver essa proximidade como casal e juntos a proximidade com o Senhor? Ou está em desenvolver a minha individualidade porque eu mereço e eu quero então acumular, eu quero desfrutar, eu quero curtir? Onde está o sentido mais profundo? A pandemia nos leva a essa reflexão desse sentido mais profundo da vida. E esse tempo que vamos estar juntos, marcados pela ansiedade e pela expectativa, deve ser um tempo de juntos buscarmos uma revisão e uma oportunidade. Eu digo que a crise é sempre uma oportunidade e um perigo. Essas duas coisas juntas. Perigo de nós nos deixarmos tomar pela ansiedade, pelo pânico, aumentarem as tensões e causarem mais rupturas. A oportunidade é de que aprendemos que juntos com o Senhor, podemos estar tranquilos porque o Senhor guarda a cidade. Não são sentinelas, diz o Salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus nos guarda, porque Ele nos quer. E nada pode nos separar do amor dele. Tenhamos esse sentido de vida e recuperamos isso na relação conjugal. Essa é a oportunidade que a pandemia nos traz.
E falando em relacionamento conjugal, Catito, é interessante que como as nossas rotinas estão todas mudadas, esses dias eu vi um videozinho do WhatsApp que ele mostrava assim, a casa, filho esparramado, sem horário, sem rotina. O esposo, para encontrar a esposa, ele manda um recadinho no WhatsApp, marcando um encontro na lavanderia, e de repente ela sai, se esgueira da cama, deixa o filho mais novo, passa escondido pela sala, porque um está vendo televisão, o outro está no tablet. Isso tudo para ficar a sós. Esse desenho, aparentemente, é o que muitos dos casais estão passando nesses dias atuais. Filhos sem rotina, esparramados pela casa. E como fazer para ter uma intimidade? Como que o casal pode fazer com essa casa tão cheia nessa hora? Onde você tem que achar um momento para ficar a sós. O que você acha que pode ser feito e o que isso pode trazer para os casais? Esse distanciamento também da intimidade. Bem, o que eu falei antes vale nesse sentido também. É uma potencialização sempre de coisas, essa maior parte do tempo em conjunto. Primeiro, os casais que não viviam uma intimidade tranquila, relaxada, relacional, eles vão ter muito mais dificuldade. Mas aqueles que já tinham isso como uma prática do seu dia a dia, e isso às vezes para alguns, nossa, parece que eu estou falando de algo pornográfico quase. Né? Não, o casal precisa desenvolver uma intimidade relacional diária. Todos os dias, se abraçar na frente dos filhos, se beijar na frente dos filhos, falar palavras carinhosas um para o outro, traçar elogios, preocupar-se um com o outro, estar disposto a servir um ao outro, são todas manifestações de ternura. E essa ternura precisa estar presente e pode ser potencializada com um maior tempo em conjunto nessa época de pandemia. Agora, os casais que entendem que intimidade é só aquele momento no quarto com a porta trancada e luz apagada, claro que aí eles vão ter muito mais dificuldade, especialmente os que não sabem pôr limites para os filhos. Né? Lugar de filho não é na cama do pai e da mãe, primeira coisa. Né? Segunda coisa, é preciso ordem e regras. Né? A pandemia realmente ela altera muitas vezes as nossas rotinas, justamente pelo fato de estarmos em casa, precisamos uma reeducação, acordar nos mesmos horários que acordávamos, fazer as tarefas, buscar estabelecer uma rotina, ir dormir nos mesmos horários, ter os mesmos limites para os filhos que se tinham antes. E ter, claro, agora tem mais oportunidades, talvez os filhos não estão podendo sair para fazer atividades extracurriculares, quem sabe é um tempo de aprender a ter mais momentos de jogos em família, mais momentos de confraternização, de brincadeiras, de diversão intrafamiliar, não só cada um no seu eletrônico, nos seus redes sociais. É um tempo de viver a ternura de uma forma intensa como casal. Né? E aí não precisa fazer isso escondido, não precisa se abraçar e se beijar escondido dos filhos, faz isso na frente dos filhos. E sabe, sim, olha, 10 horas é hora de todo mundo ir para a cama. Os filhos vão para a cama e o casal também tem o tempo de ter a intimidade sexual, que, na verdade, deve ser uma continuidade dessa intimidade expressa no dia a dia. No abraço, no beijo, no carinho, no toque, no elogio. Eu digo que, do ponto de vista do amor relacional, a relação sexual não é eu vou usar o outro para eu ter um sentimento fisiológico agradável, prazer. A relação sexual é a expressão máxima da ternura
quando eu comunico com o outro sem palavras, te amo tanto, te quero tanto, que eu te quero aqui dentro de mim. E se essa for a expressão, isso vai acontecer e fluir de uma forma tranquila também nesse momento e nesses tempos de pandemia. Não precisamos nos preocupar com isso. Agora, se realmente a nossa relação caiu já num padrão muito objetal, aí nós vamos ter dificuldades. Catito, dentro do amor relacional, é preciso a gente progredir, se ajustar, né, a cada nova fase. Só que essa pandemia, ela nos tirou um pouco o controle dos eventos, das situações. Como que a gente pode, então, ser flexível, adaptado para sobreviver com a nossa família, no que se fala hoje em tantos canais, nas televisões, falam tanto do pós-pandemia? Então, essa ideia que já se tem comentado, se falando do pós-pandemia, o pós-pandemia ainda é uma incógnita. Tudo que se falar hoje, tem pensadores que estão falando que as pessoas vão estar completamente diferentes, outros dizem que não, que as pessoas continuam iguais, isso é parte do egoísmo das pessoas. É muito imprevisível, é absolutamente imprevisível como as pessoas vão se comportar no pós-pandemia. Claro que vai ter muito a ver com aquilo que está acontecendo hoje durante a pandemia, dentro das casas, dentro dos relacionamentos, né? Como as pessoas estão lidando com a ansiedade, tudo isso vai se refletir efetivamente lá na frente, né? Na medida em que as pessoas vão ficando mais tensas, né? Elas efetivamente ficam mais rígidas, toda a tensão nos causa rigidez, né? E fica mais comum e a gente se fecha cada vez mais, né? Ter mais controle, umas fantasias de controle, porque controle não temos de forma nenhuma, ninguém tem controle de nada. Eu costumo brincar, você não consegue controlar o seu próprio coração. Tem que fazer parar seu coração por alguns segundos. Não consegue. Você não consegue controlar o que está dentro de você, imagina se querer controlar o que está fora de você. Então, temos que aprender a entregar esse controle para Deus, obviamente. Mas as pessoas vão se tornando mais rígidas quanto mais elas querem controlar as situações. E essa rigidez vai causando tensões e quebras, né? Tudo que fica rígido se quebra com mais facilidade. É preciso realmente trabalhar com a flexibilidade, né? E suportar, e o que é uma grande dificuldade, suportar essa ansiedade do não saber. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei como vamos sair da pandemia. Não sei como o mundo vai estar depois disso. Eu sei de uma coisa, sei que nada disso está fora do controle de Deus. E isso a gente pode descansar. Eu disse que não tem... A gente não tem um fio de cabelo que caia da nossa cabeça que não esteja sob o conhecimento e o controle de Deus. No meu caso, ele deve ter uma contabilidade muito grande, não, os fios que já caíram todos. Né? Mas, efetivamente, é preciso aprender a relaxar, e isso vai nos fazer distensão. Né? Eu digo, há dois movimentos. O movimento egocêntrico é o movimento de tensão, é o de posse. Meu, você faz esse movimento aqui, você fecha a mão, isso aqui é tudo tensão. Você tensiona os músculos, você tensiona, é meu, você traz para você, aqui, meu. Né? A mesma coisa no relacionamento, eu vem cá, é meu, eu pego você. Tem até música sobre isso, né, do Michel Teló, ai se eu te pego, ele ainda faz esse gesto. Né? Isso é coisa tudo do egoísmo,
que é de tensão. O amor verdadeiro produz relaxamento, distensão, entrega, tá? Você solta os músculos, tá? Eu digo que o maior ato de amor do mundo foi um ato de abrir os braços e de entrega, tá? A ti entrego o meu espírito, disse Jesus. Entrega. E a flexibilidade vem desse relaxar e entregar. Entrega para o outro, entrega em serviço, entrega em ternura, entrega em amor. E essa entrega é muito importante. Eu acho que se nós aprendemos a relaxar e confiar, vamos sair pessoas melhores na pós-pandemia. Se nós enrijecemos e tornamos egoístas e ficamos tensos, vamos causar quebras e vamos sair pessoas piores nessa pós-pandemia. Sobre finanças, o casal tem uma pergunta. Olá, Catito. A nossa pergunta sobre finanças é a seguinte: como que fica a gestão de finanças durante esse período de contingência e após esse período, como que vai continuar? Obrigado. Obrigada. Bem, eu diria de que cada situação é absolutamente única e a gente não pode fazer nenhum tipo de generalização, porque estamos vendo, dentro desse momento de pandemia, que cada pessoa está numa situação completamente distinta da outra. Existem pessoas, por exemplo, que perderam seus empregos e estão passando tremendas dificuldades financeiras nesse momento de pandemia. Outras tiveram cortes dos seus salários, as empresas foram autorizadas a fazer esses cortes de salários. Alguns outros absolutamente não teve nenhuma mudança, continuam com os seus salários de formas integrais, especialmente as pessoas ligadas ao serviço público, houveram poucos cortes. Alguns setores sim tiveram cortes, outros não. E há pessoas que estão até lucrando na pandemia, estão conseguindo se sair bem de alguma forma, obtendo algum lucro. Então é muito difícil da gente generalizar e dizer, não, isso aqui financeiramente vai ser melhor ou vai ser pior. Também é preciso pensar de que pessoas que estão ficando mais em casa, mais tempo confinadas em casa, elas estão, de uma certa forma, gastando menos com uma série de coisas que seriam, entre aspas, supérfluos, né? Para muita gente. Eu li essa semana e mesmo alguns shopping centers que foram autorizados a reabrir, e as lojas, e tem lojas que estão no shopping center, lojas faturando R$50 por dia. Então, isso mostra como as pessoas não estão consumindo. Obviamente, a gente eventualmente ia a um restaurante com a família uma vez por mês, ou mais uma vez, ou sair para um passeio. Eu estou brincando, em 4 meses, agora de pandemia, eu consegui abastecer o meu carro uma vez, em 4 meses. Né? Ou seja, eu estou gastando muito menos com combustível, com desgaste do carro, com manutenções, e uma série de coisas. Por um lado, há pessoas que estão economizando, não gastando com coisas que gastariam normalmente, efetivamente, talvez ir comprar uma blusa nova e comprar um sapato, uma bolsa, alguma coisa assim. Já não estão indo, tem receio, não vão sair de casa, ou buscar, por exemplo, para as mulheres, buscar um salão de beleza. Diminuiu-se muito a frequência disso, e se economiza aí também. Então, cada situação vai ser única. E eu digo de novo, aí voltando à nossa primeira questão, da importância, então, também nessa área de se ter uma boa comunicação. Porque
que nós vamos fazer com essa situação que se nos apresenta hoje? O nosso salário reduziu, o que nós vamos fazer com o salário que reduziu? Como vamos planejar? E é preciso haver acordos entre o casal. De novo, se eu penso só no meu e no teu, então, aí a possibilidade de aumentarem os conflitos se potencializa muito. Se nós pensamos na ideia do nosso, o que nós queremos construir, onde nós podemos adequar a situação atual, né? Eu digo que nós, enquanto cristãos, devemos pensar efetivamente, se nós não fomos tão afetados financeiramente por todo esse contexto e tivemos a graça de termos um emprego que não teve redução de salários, etc. E a gente percebe que estamos gastando menos, que há alguma sobra a mais. Pense bem se não é o momento de essa sobra ir para aquele que perdeu o emprego, aquele irmão na igreja ou mesmo um vizinho seu que está passando mais dificuldade. A partilha é um elemento fundamental nesse tempo de pandemia. Eu acho que se nós aprendermos a partilhar mais o pão de casa em casa, podemos ajudar muito mais as pessoas. A igreja pode ser muito mais efetiva ajuda do que o auxílio benefício aí que o governo está dando. E isso vai, como aconteceu em Atos, conquistando o coração das pessoas e mostrar que eu não estou agarrado ao bem material. Eu tenho aqui, partilho com você. Eu posso distribuir, não me está faltando. Eu não preciso ficar ansioso de que, puxa, amanhã como é que vai ser? A economia vai quebrar, como é que eu vou ficar? Confiar, de novo. Quem está no controle? Não é o Banco Mundial, não é o governo. Quem está no controle, acima disso tudo, ainda é Deus. Então, tenhamos um diálogo para formar uma ideia do nosso. Né? É o nosso proveito que nós conversamos e discutimos e chegamos a acordo de como vamos usar isso para o nosso melhor benefício da nossa família. E o quanto isso também estamos recebendo de Deus para partilhar com aqueles que foram mais afetados e menos favorecidos nesse momento. Pensando nisso, Catito, em partilhar, em abrir mão, em nosso, me parece que é uma boa oportunidade de, numa revisão de vida, tanto a família quanto com as pessoas ao nosso redor, de nós experimentarmos o perdão. E qual o efeito do perdão para esse tempo agora, que nós estamos diante de tanta ansiedade, de tanta angústia? Também, qual a importância de se pedir ajuda para que essas crises não possam aumentar mais, levando a uma ruptura? Aí eu citaria também ajuda pastoral, no nosso caso, e também de um profissional capacitado para a área. Veja, o elemento do perdão é o elemento central no seio da família. Uma família funcional exerce o perdão. O perdão é o reconhecimento das nossas limitações, das nossas fragilidades e, em última instância, da nossa humanidade. Eu digo que a gente precisa aprender uma diferença muito grande entre desculpar-se e pedir perdão. Qual é essa diferença? A própria palavra nos diz. A palavra desculpe é tire essa culpa de mim.
Isso quer dizer, eu estou avisando a você que eu não tenho culpa disso. Eu não tenho culpa disso. Por exemplo, eu marco com você de ir à sua casa e nos encontrarmos às 9 horas, e eu estou indo para a sua casa e furo o pneu do meu carro, e eu me atraso em meia hora. E eu vou chegar na sua casa e dizer, me desculpe, furou um pneu. Eu não tenho culpa. Eu não passei propositadamente em cima de um prego para me atrasar. Não é culpa. Me desculpe. Ao contrário, quando eu reconheço que eu fiz algo efetivamente errado, equivocado, não cabe a palavra desculpe. Eu tenho culpa e eu mereço uma punição, um castigo, entre aspas, por esse erro. E aí eu só tenho que dizer, me perdoe. E quando eu digo me perdoe, eu me coloco nas mãos do outro, e o outro pode dizer sim, ou pode dizer não te perdoo. Você errou, e realmente, se o outro não me perdoar, ele também está fazendo certo, entre aspas. Como aqui não temos, mas nos Estados Unidos que se tem a pena de morte, e o último recurso para alguém que está condenado à morte, no corredor da morte, é pedir o perdão para o governador do estado. E o governador do estado pode dizer, tá bem, eu perdoo. Ou ele pode dizer, não perdoo. E a pessoa vai morrer, pelo crime que ela cometeu. Isso nós também podemos pedir, quando erramos com o outro, quando falhamos com o outro, e de uma forma proposital, intencional, machucamos a outra pessoa, nos resta colocarmos a mão do outro e dizer, me perdoa. O pastor Jaime Kemp, conhecido de muitos, é um grande amigo meu, um grande inspirador também. Jaime fez o meu casamento e nós somos muito amigos. Ele disse, o Jaime, para aqueles que não o conhecem, é um missionário norte-americano que está há muitos anos no Brasil, muitos anos. Ele diz assim, sabe quais são as 5 palavras mais difíceis de se falar na língua portuguesa? Me perdoe, eu estava errado. 5 palavras mais difíceis de se falar na língua portuguesa. É difícil reconhecer e pedir perdão. Mas é só quando eu peço o perdão que eu me entrego nas mãos do outro, que eu posso também experimentar ser amado de forma incondicional. O outro sabe que eu tenho que eu erro e continua me querendo. Ok, te perdoo. Agora, o outro lado também é importante. Quando não se perdoa alguém, nós entramos num ciclo neurótico de repetição. O outro me magoou, veja o que o outro me fez, aquilo está me doendo, mas olha só como o outro é ruim, olha como eu sou coitado. E eu fico neuroticamente rodando, repetindo isso. O outro me causou um dano, o outro me causou um mal, olha o que o outro me fez. Para sair dessa neurose, é preciso de ressignificar e dizer, ok, não é dizer, não, está tudo bem. Não, o outro errou, me machucou, me doeu, mas eu dou ao outro o direito de recomeçar. E isso é um risco, porque o outro pode me magoar de novo. É por isso que os discípulos perguntaram para Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar? 7 vezes? Talvez? Estavam meio receosos que Jesus ampliasse para 10 ou 12, e Jesus diz 70 vezes 7. E eu digo que essa é a bela armadilha, entre aspas, que Jesus nos propõe. Se alguém nos ofende, nós temos 2 opções. Uma, não perdoar
e cair numa neurose. Segunda, perdoar e arriscar-se a ser ferido de novo. No perdão há o risco de ser ferido de novo. Sim. Mas, ainda assim, é melhor do que a neurose. Nesse tempo que nós estamos confinados, nós vivenciando muitas tensões, muita ansiedade, facilmente vamos acabar tendo atritos, pisando um pouco no calo uns dos outros, um pouco, às vezes, magoando, falando coisas que não devíamos, num momento de maior estresse, há mais demandas de trabalho, estando mais em casa, os filhos com aulas online, os trabalhos online, pressão, adaptar-se a todas as tecnologias, tudo isso é estressante. E nesse estresse podemos realmente, às vezes, ferir o outro e aprender a me perdoar, porque eu estava errado. É muito importante, porque senão vamos terminar esse tempo de pandemia completamente neurotizados, se achando que, olha, tudo que fizeram contra mim. Vamos aprender a pedir perdão, vamos aprender a perdoar. E assim vamos ser pessoas melhores no pós-pandemia. Pensando então em não sermos neuróticos, precisamos perdoar muito, precisamos exercitar o perdão. E pensando nisso, vamos partir já para o encerramento. Eu tenho uma informação para você que nos assiste. A IPI de Dourados, ela disponibiliza alguns cursos da Universidade da Família, tanto para homens, mulheres. Também no curso de família nós temos retiros de homens, mulheres, fazemos o nosso encontro de casais. Se você precisa de uma orientação pastoral, todos nós estamos, os pastores, à sua disposição. Procura a nossa secretaria. O telefone vai estar passando embaixo aqui. Não deixe de ligar. Eu queria perguntar para o Jordache e a Fábia se vocês têm algo mais a acrescentar nisso que nós falamos aqui, no que nós ouvimos do Catito. Para nós é só uma palavra de gratidão, né? Gratidão pelo privilégio de participar, gratidão pelo convite, gratidão também de escutar o que tão sabiamente o Catito falou, né? Gratidão, acho que fica registrada essa palavra no nosso coração. Obrigado. Gatinha? Também. Gente, eu só chamo ela de gatinha porque se aumentar o tamanho do animal em casa, nós temos problema. Também gostaria de agradecer muito, né, pelas palavras do Catito, o grande aprendizado, né? A palavra perdão marcou bastante, né, nesse tempo. Catito, e você? O que você deixaria para finalizar esse momento conosco? Uma palavrinha breve que eu gosto sempre de falar. Muitas vezes os casais chegam para mim no meu consultório e dizem assim: nosso casamento está um inferno. E eu pergunto a eles: você quer que o seu casamento vire um paraíso? Eles dizem: não, eu não quero isso, é tudo que a gente quer. E vocês sabem como é a vida do primeiro casal no paraíso? Eles ficam rodeando e fantasiando. E dizem, não, na verdade a Bíblia só descreve uma coisa a respeito do primeiro casal no paraíso. Depois que Deus faz o casamento, o primeiro casamento, só diz mais uma coisa. E aí logo em Gênesis 3 entra o pecado no mundo e acaba-se com a vida do paraíso. O que diz é: homem e mulher estavam nus e não tinham do que se envergonhar. E esse estar nus não é estar sem vestimenta, é estar nu de alma. É conhecer e ser transparente para que o outro me conheça profundamente. Procurem ter essa nudez, essa transparência de alma. E é um remédio efetivamente sanador para qualquer tempo de pandemia ou não pandemia. E Deus abençoe a todos. Queremos então encerrar com você que nos acompanhou essa programação online. Seja limpo, transparente de alma, como casal.
Você, Jordache, Fábia, nosso obrigado. A coordenação de jovens casais, aos casais que nos enviaram as perguntas, a coordenação do encontro de casais, a você, Catito, a Dagmar, que nos liberou você para estar conosco no dia de hoje, a minha gatinha. E quero convidar você que assistiu e sentiu no coração de que foi edificado, envie, compartilhe esse link com alguém que você conhece. Dá o seu like lá, nos ajuda, dá o joinha. Lembrando a você que a nossa programação está nas redes sociais da igreja. Quarta-feira que vem, tema dinheiro e casamento. Até lá, Deus abençoe a sua vida. Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser seu eterno namorado. Vamos juntos aprender, um ao outro compreender, para andarmos lado a lado. Eu quero te fazer feliz, eu quero você sempre aqui, meu amor. Isso é amor. Quando a gente se olhar, o mundo inteiro vai cantar. É amor, isso é amor. Tcharararau, tchap tchap tcharararau, tchap tcharararau, tchap tcharararau, tchap tchap tcharararau, tchap tcharararau, tchap tcharararau. Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser sua eterna namorada. Vamos juntos aprender, um ao outro compreender, para andarmos de mãos dadas. Eu quero te fazer sorrir, eu quero você sempre aqui, meu amor. Isso é amor. E quando a gente se olhar, o mundo inteiro vai cantar. Que é amor, isso é amor. Tcham tcham tcharararam, tcham tcharararam, tcham tcharararam, tcham tcham tcharararam, tcham tcharararam, tcham tcharararam. Eu gosto tanto de você e juntos vamos ser eternos namorados. Vamos juntos aprender, um ao outro compreender, para andarmos lado a lado. Eu quero te fazer sorrir, eu quero você sempre aqui, meu amor. Isso é amor. E quando a gente se olhar, o mundo inteiro vai cantar. Que é amor, isso é amor. Tcham tcham tcharararam, tcham tcharararam, tcham tcharararam, tcham tcham tcharararam, tcham tcharararam, tcham tcharararam. Eu gosto tanto de você, tcham tcharararam, tcham tcharararam. Vamos juntos aprender, tcham tcharararam, tcham tcharararam. Eu tcham tcharararam, tcham tcharararam, tcham tcharararam. Vamos juntos aprender, um ao outro conhecer, tcham tcharararam.